Vamos a mais uma aula de literatura para PMMG. Agora nós vamos resolver algumas questões sobre o nosso livro Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto. Então, a primeira questão diz o seguinte: Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, é a narrativa da vida e morte de um funcionário humilde, conformado com a realidade social do seu tempo. Bom, então você já vai sabendo, você que leu o livro, assistiu à aula anterior, você já vai vendo que este conformado tira a letra A. Se ele fosse conformado, eu não teria lutado para mudar tanta coisa, né? Uma autobiografia em que a personagem título expõe sua insatisfação com relação à burocracia carioca. Bom, com relação à burocracia carioca. Perfeitamente errada também, porque não é uma autobiografia, embora nós podemos perceber traços autobiográficos na obra, mas impõe a sua insatisfação, sim, mas não é exatamente em relação à burocracia carioca, ou pelo menos não é somente isso. O relato das aventuras de um nacionalista ingênuo, ele era nacionalista, ele era ingênuo, fanático, mas isso não são aventuras, para ele não era aventura, a coisa era séria para ele, e ele não lidera grupo de oposição no início da República, porque ele era do lado do presidente da República, Floriano Peixoto, certo? Um livro de memórias em que o personagem título, através de um artifício narrativo, conta as atribulações de sua vida até a hora da morte. Não é um livro de memórias. Então, sobrou-nos a letra E. A história de um nacionalista fanático, sim, que quixotescamente, falamos na aula anterior, que muitos estudiosos comparam o Policarpo Quaresma à figura de Dom Quixote de La Mancha, né, com seu fiel escudeiro Sancho Panza, e aqui nós poderíamos considerar o escudeiro o Ricardo Coração dos Outros, né, que era amigo do Policarpo Quaresma, e que ele tenta resolver sozinho os males sociais de seu tempo. É isso aí que é a resposta da letra E, da questão 1, letra E. No romance Triste Fim de Policarpo Quaresma, o nacionalismo exaltado e delirante da personagem principal motiva seu engajamento em três diferentes projetos. Esses três diferentes projetos é o que faz a obra ser dividida em exatamente três partes, que objetivam reformar o país. Esses projetos visam sucessivamente aos seguintes setores da vida nacional. Então, lembrando das partes, na primeira é aquela que ele tenta aprender o violão e para cantar as modinhas brasileiras, tenta impor o Tupi-Guarani como a língua oficial, pronto, não deu certo, foi considerado louco, aí ele vem para a segunda parte, quando ele vai para o sítio do sossego, então ele acha, não, então é com a agricultura que eu vou mostrar, que vou dar exemplo para o país, de que esse país pode ser, né, se tornar cada vez mais gigante pela cultura, pela agricultura. Não deu certo também, vieram as saúvas, as formigas cortadeiras que cortava tudo que plantava, a terra não era feraz, não era fértil como ele imaginava, e os impostos engoliam o pouco que ele ganhava com a produção que ele tinha ali. Então, vai para a terceira parte, que é quando ele engaja com o governo para lutar contra a Marinha na revolta da Armada, querendo derrubar o governo de Floriano. E ele luta do lado do Floriano, é claro, Floriano Peixoto. Então, o que nós temos aí? É exatamente o setor, né, cultural, o agrícola e o político sucessivamente. Então, letra C, sem dúvida alguma. Questão 3. Eram esses os seus hábitos. Ultimamente, porém, mudara um pouco e isso provocava comentários no bairro. Além do compadre e da filha, vejamos que aqui ele está falando do Vicente Corleone e a filha dele, a Olga,
a filha do Coleone, que era afilhada do Policarpo. As únicas pessoas que eu visitava até então, nos últimos dias, era visto entrar em sua casa 3 vezes por semana e em dias certos, um senhor baixo, magro, pálido, com um violão agasalhado numa bolsa de camurça. Logo pela primeira vez, o caso intrigou a vizinhança. Um violão em casa tão respeitável? Que seria? Isso porque o violão na época era porque o violão era costume de ser visto com escravos, pessoas que não tinham tanta representação social, então o violão não era tido como um instrumento para pessoa respeitável. Então, com base no texto, assinale a alternativa que apresenta a interpretação incorreta sobre o seu sentido. A mudança de hábitos do personagem é notada pela vizinhança que faz comentários a respeito. Perfeitamente correto. Está vendo claramente isso aqui, ó. Intrigou a vizinhança, né? Um violão em casa tão respeitável, então está vendo que a letra A não tem nada de incorreto. Fica claro que o personagem descrito tinha como hábito, já há muito tempo, receber alguém com um violão em sua casa. Bom, então está vendo que isso aqui está diferente do que diz aqui no texto, veja bem. Bem nesse pedacinho aqui, olha. A Olga e o Coleone eram as únicas pessoas que eu visitava até então. Agora, nos últimos dias, veja bem, nos últimos dias, era visto entrar em sua casa 3 vezes por semana um senhor baixo, com um violão agasalhado. Então, no camurça. Então, veja bem, o personagem descrito tinha como hábito já há muito tempo? Não, é nos últimos dias só que isso começou a acontecer. Então, esta é a incorreta. A letra C diz que as visitas habituais do personagem antes do aparecimento do senhor com violão era apenas a sua filha e o seu compadre. Então, certo era, está aqui, ó, perfeitamente claro aqui que era o compadre Coleone e a filha. O que traz uma certa estranheza aqui do jeito que colocou o item C, fica parecendo que era a filha do Policarpo. Policarpo não tinha filhos, mas a gente sabe pela história e pelo que já foi colocado no início aqui, que era o compadre Coleone e sua filha, só que agora colocou filha primeiro aqui no item, mas não tem que considerar o errado, porque você vai interpretar que filha aqui era do Policarpo, e Policarpo não tinha filho, então você vai achar que a letra C é errada. Foi só o jeito que o examinador elaborou aqui o item, mas o trecho que veio aqui não te deixa nenhuma dúvida. Então, pronto, o que está errado mesmo, sem discussão, é a letra B. O narrador dá a entender que no contexto em que se passa a história, um violão não era um objeto bem visto pela sociedade. Estão certinho, como a letra C e como a letra A. Tudo certo, exceto a B. Em Triste Fim de Policarpo Quaresma, a composição narrativa em 3 partes acompanha a ação da personagem principal, desvendando as contradições do sistema que marginalizam o cidadão. Dessa forma, é correto afirmar: as 3 partes do romance estão, então, veja bem, é o gênero do texto que nós estamos analisando, é um romance, estão relacionadas aos 3 projetos que Policarpo Quaresma, como era de seu caráter, se entregou. É verdade, ele se entregou a 3 projetos, cada um desenvolvido em uma parte. Aprendeu o violão e impor a língua tupi-guarani como a língua nacional. Depois, praticar a agricultura para mostrar a grandeza desse país e a fertilidade das suas terras. E depois, vamos lutar junto com o presidente contra a revolta da Armada, certo? Então, sim, está certinho, as 3 partes estão relacionadas com os 3 projetos em que ele acreditava que poderiam mudar para melhor o seu país. A primeira parte da obra retrata os interesses políticos. Bom, então já vimos que está errado, né? Então já vimos que está errado mesmo. Se era para marcar a correta, já achamos a letra A mesmo, não tem dúvida. Então a letra B já está errada, porque acabamos de comentar o que tinha em cada uma das partes. Então a primeira não retrata os interesses políticos que movem as pessoas, mostrando em que se converteu o Marechal de Ferro. Isso aí é lá na terceira parte. As 3 partes estão representadas no final da história? Claro que não. Cada parte, né, o livro é dividido em 3 partes, com início, meio e fim de cada uma delas.
Na primeira parte, na segunda, acentuam-se os interesses pela reforma da agricultura? Não, nem se falou em agricultura na primeira, né? Só na segunda parte. Tanto a primeira quanto a terceira da narrativa estão interligadas pelo interesse do Marechal de Ferro em oficiar a língua tupi-guarani. O Marechal de Ferro, que é o Floriano Peixoto, nem apareceu lá na primeira parte, e muito menos isso era interesse dele em oficializar a língua tupi, e sim do Policarpo Quaresma. Então, letra A, sem mais delongas. O livro Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, é estruturado em 3 partes, cada uma com 5 capítulos. Então, a obra toda tem 15 capítulos, são detalhes, mas que às vezes a banca pode fazer, né? Pode vir fazer referência, então se saiba direitinho. Está estruturada em 3 partes, cada parte tem 5 capítulos, perfeito? Na primeira, a sinal alternativa falsa. Na primeira parte, há o nacionalismo xenófobo, ou seja, xeno é estrangeiro, fobo é aversão, então aversão por aquilo que é estrangeiro, é verdade. Culminando com um requerimento à Câmara, propondo que o Tupi-Guarani fosse o nosso idioma oficial. Perfeito, isso acontece direitinho na primeira parte. Na segunda parte, ambientada principalmente no sítio Sossego, Quaresma tenta frustradamente provar que a base agrícola faria a grandeza da pátria. Perfeito, foi isso que ele pensou, foi isso que ele tentou, né? E aí daria certo o que ele estava fazendo, seria exemplo, todo mundo ia fazer igual e o Brasil ia se tornar a grandeza por meio da agricultura. O nacionalismo quixotesco, nós já comparamos com Dom Quixote de La Mancha, só é plenamente caracterizado na primeira parte. Não, é claro que nas 3 partes. Então, esta é a falsa. O nacionalismo dele não está só em uma parte, e sim na obra inteira. Na terceira parte, há os desdobramentos políticos representativos da revolta da Armada, com o triste fim de Quaresma. Perfeitamente. Questão 6. E, bem pensado, mesmo na sua pureza, o que vinha a ser a pátria? Não teria levado toda a sua vida norteado por uma ilusão, por uma ideia a menos, sem base, sem apoio, por um deus ou uma deusa cujo império se esvaía? Não sabia que essa ideia nascera da amplificação da crendice dos povos greco-romanos, de que os ancestrais mortos continuariam a viver como sombras e era preciso alimentá-las para que elas não perseguissem os descendentes? Reviu a história, viu as mutilações, os acréscimos em todos os países históricos e perguntou de si para si: como um homem que vivesse 4 séculos, sendo francês, inglês, italiano, alemão, podia sentir a pátria? Uma hora para o francês, o Franco Condado era terra dos seus avós, outra não era. Num dado momento, a Alsácia não era, depois era, e afinal não vinha a ser. Nós mesmos, brasileiros, não tivemos a Cisplatina e não a perdemos? Certamente era uma noção sem consistência racional e precisava ser revista. No romance Triste Fim de Policarpo Quaresma, Lima Barreto abordou contradições da sociedade brasileira do início do período republicano. Veja bem, do início do período republicano. Não é do meio e nem do fim, porque nós ainda estamos nele, é do início. Nesse contexto, na reflexão que faz no trecho citado, o personagem Major Quaresma ressalta um entendimento em que a noção de pátria pode ser definida atualmente como simplesmente não era uma herança cultural, porque se fosse a herança, continuaria sendo da pessoa. E ele disse aqui que uma hora era, né, uma hora, por exemplo, para o francês, o Franco Condado era terra de seus avós, outra não era. Num dado momento, a Alsácia não era, depois, afinal, vinha a ser, não era e afinal não vinha a ser, nós mesmos já tivemos a cisplatina e depois a perdemos, né? Então quer dizer que não era uma herança, porque a herança continua com quem a ganhou. Uma comunidade imaginada, aí sim, né?
está tudo na imaginação mesmo, porque a contingência geográfica, se fosse também, então, se fosse uma vez pertencente a uma determinada nação, continuaria sendo. E ali ele diz, né, de repente, por uma guerra, uma disputa, um território que pertencia a um determinado povo já não é mais daquele povo. Então, a contingência geográfica também não era a definição para a pátria, a noção de pátria, e muito menos a determinação econômica. Então, sim, no entendimento dele, a noção de pátria pode ser definida como uma comunidade imaginada. Na repartição, os pequenos empregados, amanuenses e escreventes, tendo notícia desse seu estudo do idioma tupiniquim, deram, não se sabe por quê, de chamá-lo Ubirajara. Então, na repartição que ele trabalhava, no arsenal de guerra, os colegas começaram a chamá-lo de Ubirajara. Ubirajara não veio hoje, Ubirajara ainda não chegou, lá vem o Ubirajara. Então, vamos ver por quê. Em função de seu extremo patriotismo, o Major Quaresma decidiu aprender o tupi-guarani, que para ele era a língua dos únicos brasileiros puros, os índios. O apelido de Ubirajara, dado pelos colegas de trabalho, refere-se então ao caso de que um índio tupiniquim, que aprendeu português, então veja bem, aí ele já está aculturado. E essa referência aqui era para se referir ao índio em seu estado natural, certo? Então, não pode ser a letra A, justamente por isso aqui. Aprendeu o português com os jesuítas, foi mandado para a corte, então já não era o índio no seu estado natural. Nome de um guerreiro indígena que lutou contra as tentativas de escravização de sua tribo por parte dos portugueses no século XVI. Não é a referência também que nós estamos buscando. O processo de aculturação dos nativos, já vimos que não tem nada a ver com a aculturação. Mas sim, o Birajara é título de um romance de José de Alencar, e nele o protagonista é o índio não corrompido frente aos valores europeus. Então, o título de Ubirajara, o apelido que eles deram para ele na repartição, fazia menção a algo que se aproxima da letra D, certo? Ou seja, questão 7, letra D. 8. E assim era. Quase todas as tardes havia bombardeio do mar para as fortalezas e das fortalezas para o mar. E tanto os navios como os fortes saíam incólumes de tão terríveis provas. Lá vinha uma ocasião, porém, que acertavam. Então, os jornais noticiavam. Ontem o forte acadêmico fez um maravilhoso disparo. Com o canhão tal, meteu uma bala no Guanabara. No dia seguinte, o mesmo jornal retificava a pedido da bateria do Cais Farox, que era a que tinha feito o disparo certeiro. Passavam-se dias e a coisa já estava esquecida, quando aparecia uma carta de Niterói reclamando as honras do tiro para a fortaleza de Santa Cruz. Sobre esse trecho do livro Triste Fim de Policarpo Quaresma de Lima Barreto, identifique com VUF as afirmativas. O narrador vê com ironia a revolta da Marinha. Se você, né, você leu o livro, só esse trecho, mas esse trecho já dá para você ver a noção de ironia que tem aqui. Porque, ou seja, eram tiros para lá e para cá. Mas, se um acertava, né, ou, por exemplo, aqui acertou o navio, Guanabara, ou acertou ontem o Forte Acadêmico fez um maravilhoso disparo. Com um canhão tal, meteu uma bala no Guanabara. No dia seguinte, o mesmo jornal retificava a pedido da bateria do Cais Farox, que era a que tinha feito o disparo certeiro. Não, fomos nós que acertamos, certo? Então, quer dizer, está parecendo até brincadeira. Então, é claro que ele está vendo isso com uma certa ironia. Então, é verdadeira a primeira, eliminando a D e a E, que começaram com falso. O segundo parênteses diz que o episódio em foco e seus desdobramentos comprovam a defesa da causa dos direitos humanos por Quaresma. Sim, porque aí ele começa a observar ao longo da obra como, né, as pessoas estavam sendo deixadas de lado e, principalmente depois que fizeram aquelas prisões, os fuzilamentos sem explicação nenhuma,
E aí, nesse tempo aí que eles estavam aí só tiro para lá e tiro para cá também, as pessoas só se preocupando muito só com a guerra, e os poderosos também preocupando só com isso aí, o povo deixado de lado. Aí, então, sim, o episódio comprova a defesa da causa dos direitos humanos por Quaresma, que a gente vai percebendo ao longo do livro. Então, a B sai que a B tem F no segundo parênteses. O triste fim do Major Quaresma traduz-se tanto na morte de suas crenças quanto na morte física. Se você observar, né, a leitura do livro, se você leu com atenção, você vai ver que realmente é isso que aconteceu. Ele morre, realmente ele vai ser fuzilado no final do livro, foi condenado ao fuzilamento, e nada que ele propôs deu certo. Então, quer dizer, tanto as crenças dele não frutificaram, quanto também a vida dele se foi. Então, é verdadeiro o terceiro também. O narrador, por meio dos acontecimentos da revolta da Armada, mitifica Floriano, retratando como um grande estadista. Infelizmente, é o contrário. No início, a gente até vê que o narrador tem, né, mostra o Policarpo Quaresma como admirador do Floriano Peixoto, mas logo ele já começa a se decepcionar com a figura do presidente. Então, não mitifica, não. Ele, pelo contrário, o Lima Barreto desfaz da pessoa do Floriano Peixoto, traduz como preguiçoso, como indolente, desinteressado. Então, é falsa, não achou um grande estadista, achou relapso. O idealismo de Policarpo encontra ressonância nas pessoas com quem convivia, a exemplo de Bustamante e Armando Borges. Muito pelo contrário, encontrar ressonância seria uma concordância, quer dizer que aquilo que o Policarpo pensava, eles também pensariam, mas eles eram contrários às ideias do Policarpo. Então, é falsa, com certeza, a última, restando-nos, então, a letra C como resposta na questão 8. A obra Triste Fim é representativa do pré-modernismo, que, como vimos na aula anterior, não é um movimento literário, e sim um período de transição, preparando o terreno para o modernismo brasileiro, que começou em 1922. Então, no Brasil, por quê? Por que que ela é representativa do pré-modernismo? Defende o nacionalismo crítico, voltado para as carências sociopolíticas e culturais do país. Bom, isso acontece mesmo na obra. Vejamos se não tem nada melhor do que isso aí. Enaltece o processo de urbanização, nada disso. Ele critica as características da urbanização do Rio de Janeiro. Ele faz a criticar as ruas, o jeito das ruas, não tem nada de enaltecer. Põe no centro da narrativa o homem regional. Não, ele fala do homem do subúrbio carioca, não é do homem regional. Apresenta uma linguagem ornamental. Quando a gente fala em ornamental, a gente pensa numa linguagem, por exemplo, enfeite. Então, quer dizer, uma linguagem muito trabalhada. Não, a linguagem dele é simples, coexistente em alguns momentos com traços que apontam para uma possível renovação formal. Sim, vai aparecer uma renovação formal na linguagem, sim, mas não a linguagem ornamental. A renovação que vai aparecendo depois é a linguagem mais próxima ao povo. Resgata o Brasil literário herdado do romantismo? Não, ele não resgata, porque ele critica a idealização dos românticos. Então, a letra A é a única que está de acordo. Questão 10. Leia as seguintes afirmações sobre Triste Fim de Policarpo Quaresma e assinale V ou F. A obra apresenta a denúncia da hipocrisia e das falsas aparências, além de criticar o nacionalismo ufanista. Acabamos de falar na questão anterior, na questão 9, que ele não resgata o Brasil literário, porque se resgatasse, ele estava dando continuidade, e eu falei o quê? Que ele critica. Então, aí vem a 10, começando com isso, olha, ele critica o nacionalismo ufanista, ou seja, aquele que é um nacionalista obcecado, mas assim, de não enxergar as realidades.
iludido, certo? A pessoa que é iludida. Então, é claro que você vai pensar, mas o Policarpo Quaresma era assim. Mas era justamente, colocou o personagem dessa forma para apresentar a crítica, certo? Apresentar a crítica que ele queria fazer ao nacionalismo dos românticos. Então, a obra apresenta a denúncia da hipocrisia, apresenta sim, das falsas aparências, apresenta, é cheio de gente lá que é só aparência. Então, além de criticar o nacionalismo fanista verdadeiro. Então, começou com falso da Tora. A narrativa assume uma atitude séria diante do poder, pois Policarpo demonstra total lucidez ao propor mudanças nas leis e nos hábitos, apresentando uma visão sistemática da realidade. Infelizmente, não é bem assim, porque ela não assume uma atitude séria diante do poder, porque ele não tem a lucidez, porque se estivesse realmente demonstrada a lucidez dele, ele não teria sido internado no manicômio. Então, a segunda é falsa. Então, verdadeiro, falso é o que mantém aqui. Verdadeiro, falso na letra B, verdadeiro, falso na letra E. As demais estão eliminadas. O protagonista do romance, ou seja, o personagem principal do romance, que é o Policarpo Quaresma, lógico, através de suas falas e ações, demonstra que ocorre a perfeita identificação entre o seu ideal e o real. Acabamos de falar agora mesmo em alguma parte, alguma questão, que, deixa eu ver se eu consigo achá-la aqui, alguma questão aqui mostrou exatamente que tanto, não vou achar, então deixa para lá, mas eu acho que você se lembra de eu falar agora mesmo, né? Que ele foi a morte tanto das crenças dele, como a morte física. Então, não houve identificação entre o ideal e o real. Esta é falsa também, certo? Bom, então, se ela é falsa, você já sabe o gabarito. Mas, ao mostrar-se atento à realidade de seu tempo, o autor documenta alguns acontecimentos da vida republicana. Perfeitamente correto. Nós vimos isso, inclusive, o personagem que é da vida real dentro da ficção, que era Floriano Peixoto, presidente da República na época. Então, letra B responde a número 10 com certeza. E vamos para 11. Questão 11. Nós vamos assinalar a alternativa correta depois de lermos esse trecho do livro. Então, nós vamos ver, já vamos lendo o trecho e indo ao texto para nós confirmarmos se está correto ou não. A primeira, a letra A, diz o seguinte: no período que vai da linha 10 a 11, o narrador onisciente, quer dizer, narrador onisciente é um narrador em terceira pessoa, ou seja, ele não participa da história, mas ele é ciente de tudo. Oni é tudo, ciente que sabe, então ele sabe tudo sobre os personagens. Conhece os seus segredos mais íntimos, seus pensamentos mais profundos. Por meio do discurso indireto livre é quando você percebe na fala do narrador aquilo que seria o personagem que estava pensando. Então, aquilo não é uma opinião do narrador, é o narrador colocando com suas palavras o que possivelmente o personagem estava pensando. Então, diz que expressa, nessas linhas 10 e 11, por meio do discurso indireto livre, a opinião do Major Quaresma a respeito do jardim. Então, está aqui, ó. Acabado o jantar, foram ver o jardim. Era uma maravilha. Não tinha nenhuma flor. Certamente não se podia tomar por tal míseros beijos de frade, palmas de Santa Rita, quaresmas lutulentas, manacás melancólicos e outros belos exemplares dos nossos campos e prados. Bom, então, nessa linha aqui, 10 e 11, quando fala era uma maravilha, não tinha nenhuma flor, e que certamente não poderíamos considerar flores, né? Ou aqueles míseros beijos de frade, dá para você ver claramente que isso não é a opinião do Major. Então, se não é a opinião do Major, isso aqui não é o pensamento dele na fala do narrador. É sim, a opinião é do narrador mesmo aqui, certo? Então, a letra A está fora. Isso não é a opinião do Major, porque se ele tinha
era esse tipo de planta ali, porque ele não queria exemplares que fossem estrangeiros, e sim só aquilo que fosse exemplar dos nossos campos e prados, então ele não ia estar chamando isso de míseros, compreendeu? Então ele não poderia estar pensando isso, de jeito nenhum. De acordo com o primeiro parágrafo do texto, a coisa mais importante do mundo para o Major era a música, a linguagem universal da arte. Então, aqui diz o seguinte, no primeiro parágrafo. De acordo com sua paixão dominante, Quaresma estivera muito tempo a meditar qual seria a expressão poética musical característica da alma nacional. Consultou historiadores, cronistas e filósofos e adquiriu a certeza que era a modinha acompanhada pelo violão. Então, quando ele fala de acordo com sua paixão dominante, às vezes você pode pensar que ele está querendo dizer que a coisa mais importante do mundo para o Major era a música. Mas para quem leu o livro na íntegra, sabe que a paixão dominante dele era o Brasil. Então, aí ele querendo ressaltar as qualidades do Brasil, ele busca coisas que eram intrinsecamente nacionais para cultivar. E uma delas, e numa delas ele buscava a música. E aí ele foi entender qual que seria a o que que seria a expressão poética nacional, né, musical, que era característica da alma nacional, e ele descobriu que era a modinha, acompanhada pelo violão, mas isso não quer dizer que ela, a mais importante do mundo para ele era a música. Então a letra B está fora. Não é a música a coisa mais importante para ele. Era o Brasil, era a sua pátria. E ele ia buscando coisas que ressaltavam a sua pátria, a natureza da sua pátria. O narrador manifesta jocosamente, olha, jocosamente é porque está fazendo assim uma crítica, né, seu juízo de valor a respeito do jardim do Major, quando ele diz, era uma maravilha, não tinha nenhuma flor. É aquilo que comentamos agora mesmo, né? Isso aqui até confirma que não é a letra A a mesma resposta, porque você está vendo que aqui também já disse que o narrador manifesta. Então, quer dizer, isso aqui é uma manifestação do narrador. Não seria mesmo o discurso indireto livre traduzindo a opinião do Major. E, jocosamente, ele está fazendo uma leve crítica aqui, né? Era uma maravilha, não tinha nenhuma flor. Por quê? É uma ironia, porque os jardins que nós consideramos maravilhosos são cheios de flores, né? Na maioria da opinião das pessoas, é isso aí. Então, a letra A, C está certa aqui na questão 11, porque a letra D diz que nas linhas 13 e 14 tem-se ponto de vista do narrador, ponto de vista do narrador acerca da flora brasileira. As nossas terras tinham outras mais belas, mais expressivas, mais olentes. Então, ela está errada, porque aqui nas linhas 13 e 14 diz assim, ó, nada de rosas, de crisântemos, de magnólias, flores exóticas. As nossas terras tinham outras mais belas, mais expressivas, mais olentes, como aquelas que ele tinha ali. Então, tem-se né, o ponto de vista do narrador. Agora sim, aqui ele está traduzindo aquilo que era o pensamento do major e não do narrador. Então, não é o narrador está contando a história para nós, que pensa isso aqui, ó. Isso aqui é o pensamento do major. Aqui sim, nós poderíamos chamar de discurso indireto livre. Então, por isso, a D está errada, porque não é o ponto de vista do narrador. Ele está traduzindo ali o ponto de vista do personagem Policarpo Quaresma. A fala de Ricardo não há dúvida, confirma a intimidade e afinidade que existiam entre ele e o major. Então, intimidade e afinidade. Então, ele era íntimo e ele pensava como major, tinha afinidade com as ideias dele. Então, vamos lá, nesse trecho, é linha 7. Vamos começar aqui, ó. E o jantar correu assim, nesse tom. Quaresma exaltando os produtos nacionais, a banho, o toucinho e o arroz. A irmã fazia pequenas objeções e Ricardo dizia: não há dúvida. Rolando nas órbitas os olhos pequenos, franzindo a testa diminuta que se sumia no cabelo áspero, forçando muito a sua fisionomia miúda e dura a adquirir uma expressão sincera de delicadeza e satisfação. Então, só esse trechinho aqui, olha só.
forçando muito a sua fisionomia miúda e dura a adquirir uma expressão sincera de delicadeza e satisfação, mostra que a letra E está errada. Isso não confirma a intimidade e afinidade que existia entre ele e o major. Ele está concordando por educação, por delicadeza, mas não porque ele também pensa da mesma forma que o major. E a gente vê isso em outras passagens, né? Na continuidade dessa passagem aí no livro, a gente vê outras falas do Ricardo que mostram que ele poderia utilizar alguma coisa de fora também, né? Ou seja, não só produtos nacionais. Então, confirmado que a letra C, na número 11, é a nossa resposta. E vamos para a 12. Saiu e andou, olhou o céu, os ares, as árvores de Santa Teresa, e se lembrou que por estas terras já tinham errado tribos selvagens, das quais um dos chefes se orgulhava de ter no sangue o sangue de 10.000 inimigos. Fora há 4 séculos. Olhou de novo o céu, os ares, as árvores de Santa Teresa, as casas, as igrejas, viu os bondes passarem, uma locomotiva apitou, um carro puxado por uma linda parelha atravessou-lhe na frente, quando já entrar do campo. Tinha havido grandes e inúmeras modificações. Que fora aquele parque? Talvez um chá. Tinha havido grandes modificações nos aspectos, na fisionomia da terra, talvez no clima. Esperemos mais, pensou ela, e seguiu serenamente ao encontro de Ricardo, coração dos outros. Isso é trecho da terceira parte do livro, cujo título é Afilhada, né, o capítulo 5, né, porque já vimos que cada parte tinha 5 capítulos, aqui é o finalzinho do livro, quando Olga vai com o Ricardo tentar ajuda para livrar o padrinho da prisão. Mas aí, como ela não consegue, né, ninguém dá confiança, ninguém dá atenção, e ainda chama Policarpo de bandido, de traidor, então ela vê que ela está rebaixando mais ainda a imagem do padrinho. Então ela sai, e ela sair, ela faz esta reflexão. E a partir desta reflexão vem esta questão. Com base no fragmento final do romance, apesar de triste, como anuncia o próprio título, Triste Fim, contém uma mensagem de otimismo expressa nos pensamentos da personagem Olga, afilhada de Policarpo. O otimismo se justifica pela expectativa de, então veja bem, pela expectativa de, vamos começar, miscigenação étnica. Então você leu esse pedaço aqui da terceira parte, não tem nada a ver com miscigenação étnica. Não é essa a expectativa da Olga, pelo que a gente lê aqui. E nem progresso industrial, porque você não tem nada falando aqui como de indústria, relacionada à indústria, e nem de resistência popular, mas sim de avanço civilizatório, como você pode ver nela pensar, o que foi isso aqui? Né? Por exemplo, há 4 séculos, o que era isso aqui? Depois olha de novo os ares, as árvores, as igrejas, os bondes, a locomotiva, o carro, puxado pela linda parelha. Bom, tinha havido grandes e inúmeras modificações. O que for aquele parque? Talvez um charco, quer dizer, era um charco, se transformou num parque, grandes modificações nos aspectos, na fisionomia da terra, talvez no clima. Então, ela fica otimista. Vamos esperar mais, pensou ela. E foi ao encontro do Ricardo e deixou o padrinho no seu triste fim. Né? Então, isso aí, esse otimismo, quando não teve mais jeito, não tinha jeito de ela mudar o destino do Policarpo, então ela pensa dessa forma, mostrando o otimismo se justificando pela expectativa do avanço civilizatório, como se fosse assim, as coisas são assim mesmo, não tem como a gente, tem coisas que a gente não vai mudar nunca. Então, letra A responde. E na questão 13, nós vamos ver aqui mais um trecho do livro e depois o enunciado diz o seguinte: a história narrada em Triste Fim de Policarpo Quaresma se passa no momento de implantação do regime republicano no Brasil. Seu personagem principal, Major Quaresma, ou seja, o protagonista, defende alguns projetos de reforma, um deles relatado no trecho que nós vamos ler.
A justificativa do personagem para a adoção do Tupi-Guarani como língua oficial brasileira baseia-se na associação entre nacionalidade e a ideia de que valorização da cultura local, defesa da diversidade racial, preservação da identidade territorial ou independência da população autóctone, ou seja, autóctone que é relativo aos nativos, no caso, os indígenas. Então, aqui diz o seguinte: Policarpo Quaresma, cidadão brasileiro, certo de que a língua portuguesa é emprestada ao Brasil, certo também de que, por esse fato, falar e o escrever em geral se veem na humilhante contingência de sofrer continuamente censuras ásperas dos proprietários da língua, usando do direito que lhe confere a Constituição, vem pedir que o Congresso Nacional decrete o Tupi-Guarani como língua oficial e nacional do povo brasileiro. Senhores congressistas, o Tupi-Guarani, língua aglutinante, é a única capaz de traduzir as nossas belezas, de pôr-nos em relação com a nossa natureza e adaptar-se perfeitamente aos nossos órgãos vocais e cerebrais, por ser criação de povos que aqui viveram e ainda vivem. Bom, então isso aí é uma associação entre a nacionalidade e a ideia de valorizar a cultura local. Não, ele não está defendendo diversidade racial, nem é preservar a identidade territorial, porque a identidade territorial não estava exatamente ali na cultura indígena, né? Depois de 4 séculos de Brasil descoberto, então nós não podemos dizer que preservar a identidade territorial seria preservar a cultura tupi-guarani, porque a cultura que já tinha se imposto nesses 4 séculos era além da cultura indígena. Independência da população autóctone também tem nada a ver aqui no trecho. Então, letra A responde sem dúvida alguma, ok? Então, eu espero que você faça uma boa prova, né, que você tenha sucesso e até a próxima, se Deus permitir.